Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 20 de junho de 2024. Estamos chegando junto para mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Abrindo alas para o inverno que começa hoje oficialmente no hemisfério sul do planeta. Importante lembrar que isso se diferencia dentro do próprio Brasil. Por exemplo, na região norte do país agora começa o chamado verão amazônico. Bom, esse é um dos temas que a gente vai abordar no programa de hoje. A gente fala também sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura. Vamos também destrinchar o que está acontecendo no mundo da política, economia, são vários assuntos e tudo cabe nessa bolsinha que a gente chama de Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber e eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques do programa de hoje. Campanha fortalece bibliotecas escolares destruídas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Vamos celebrar um dos aniversariantes da semana, Machado de Assis. Afinal, ele foi maior que Shakespeare? Professor de Direito afirma que aplicativos de relacionamento não podem se isentar do mau uso das plataformas. MST lança campanha de solidariedade para as crianças do Rio Grande do Sul. E também vamos falar da inauguração da nova loja do Armazém do Campo no Distrito Federal em julho. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. E a gente abre o Bem Viver de hoje falando da campanha de solidariedade para as crianças do Rio Grande do Sul. A iniciativa foi lançada nessa semana pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. De acordo com dados do governo gaúcho, cerca de 10 mil crianças e adolescentes estão em abrigos. Quem vai contar mais detalhes dessa iniciativa e toda essa situação é o nosso repórter Douglas Matos. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, lançou uma campanha de solidariedade às crianças do Rio Grande do Sul. O objetivo é envolver os pequenos do movimento na campanha de doação de materiais escolares, roupas, itens de higiene pessoal, brinquedos, livros de literatura e outros produtos para os atingidos pelas enchentes no estado gaúcho. Cerca de 10 mil crianças e adolescentes estão em abrigos, de acordo com dados do governo do Rio Grande do Sul. Segundo informações recentes da Defesa Civil Estadual, foram registradas 176 mortes e 39 pessoas ainda estão desaparecidas. O MST contabiliza que foram atingidas pelos alagamentos 420 famílias dos assentamentos Integração Gaúcha e Colônia Nonoiaense, em Eldorado do Sul, além de Santa Rita de Cássia e Sino, em Nova Santa Rita, e 19 de setembro, em Guaíba, e, por fim, Tempo Novo, em Taquari. Por meio de nota, o MST informou que os impactos são imensuráveis e que houve inundações de casas, perda da produção de alimentos, prejuízos de estruturas, ferramentas, maquinários, além da vida de animais. Entre os espaços sociais coletivos que foram atingidos se inclui a primeira escola de educação infantil construída na área de reforma agrária. Segundo a direção nacional do movimento pelo setor de educação, neste cenário, a campanha de solidariedade Sem Terrinha é motivada pelas ações e mensagens das crianças sem terra em fortalecimento ao povo rio-grandense e, em especial, as mensagens e ações voltadas às crianças nesse último período. O texto diz, abre aspas, temos a solidariedade como um valor e um ato humano, que é cultivado permanentemente pelo MST, e seu exercício real assume um caráter formativo e humanizador. Nós acreditamos que esse sentimento, esse princípio e esse valor, além desse ato humano, só é possível entre sujeitos que estão com disposição de lutar pela justiça social, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Douglas Matos. Muitas vezes as crianças são relegadas de espaço de sujeito de direito, relacionado à educação e outros direitos. O trabalho de recuperação de bibliotecas escolares no Rio Grande do Sul. As chuvas intensas deste ano no estado impactaram nas cerca de 1.300 escolas da rede estadual. São necessários aproximadamente 48 mil títulos de literatura brasileira e universal em bom estado.
No meio dessa tragédia, como uma das consequências, acervos bibliotecários e materiais literários foram destruídos. A Subsecretaria de Educação do Estado estima a necessidade de recompor acervos em 138 bibliotecas escolares. Você pode ver mais detalhes no nosso site, brasildefato.com.br, sobre essa situação e as formas de participar das doações. Nesse cenário, o Sindicato de Professores do Rio Grande do Sul lançou a campanha intitulada Esperança nas Estantes. A ideia é arrecadar livros infantis e infanto-juvenis para ajudar as bibliotecas escolares do estado. Vamos saber mais detalhes na reportagem do Brasil de Fato. A tragédia climática socioambiental que chegou ao Rio Grande do Sul em maio deste ano impactou 1.371 escolas da rede pública do estado. Muitas delas perderam acervos bibliotecários, com isso deixando muitos estudantes sem material literário para a volta gradativa das aulas. A SEDUC, que é a Secretaria da Educação, estima que será necessário recompor o acervo mínimo em 138 bibliotecas escolares destruídas pelas enchentes. Diante dessa realidade, o sindicato CEPERS lançou a campanha Esperança nas Estantes, que tem como objetivo a arrecadação de livros infantis e infanto-juvenis para instituições atingidas pelas enchentes. As doações podem ser feitas na sede do sindicato, em Porto Alegre, que fica na Avenida Alberto Bins, número 480, e também em 42 núcleos, em cada um dos municípios. O diretor do Colégio Estadual, Coronel Afonso Emílio Massotti, no bairro Azenha, na capital gaúcha, João Alberto Rodrigues, reforça a importância da iniciativa. Que muitas escolas vão precisar, né? Nós perdemos um terço, mas tem escolas que perderam tudo da biblioteca. As que tinham suas bibliotecas no térreo, ou de regiões que a água ultrapassou 1 metro, 1,5 metro, enfim. Então, perderam praticamente todo o seu acervo. Então, ter essa campanha, né, em movimento, ter chamamento e com a possibilidade de, né, repor uma parte dos livros da biblioteca, né, a literatura infantil, infanto-juvenil, vai ser algo muito bom para esse momento. A escola de 4 pavilhões está desde o dia 31 de maio em processo de limpeza, com remoção da lama, entulhos e das coisas que foram danificadas ou perdidas com a água. De acordo com Rodrigues, toda a área do térreo foi afetada, sendo 8 salas de aula, 2 de audiovisual, refeitório, parte administrativa e a biblioteca. O mobiliário e de outros itens, né? Armários, prateleiras, móveis, enfim, perderam-se com a enchente. E então, no momento, a escola está nesse processo ainda, né, da limpeza e aguardando o início da manutenção da parte elétrica, que é outro problema, né? E que é um receio que a gente teme que se demorará ainda mais para abrir a escola, retornar às atividades presencialmente com os estudantes. Quanto aos danos à biblioteca, o diretor comenta que ainda não é possível ter um cálculo preciso do prejuízo. As bibliotecas perderam mesas, cadeiras, alguns conjuntos, estantes, mas isso são danos poucos, né? São pequenos comparado ao dano maior, o principal, que são os livros, né? Perdemos cerca de 1/3, ou um pouco mais que 1/3 do acervo da biblioteca, principalmente literatura, né, variada. Então isso a gente não tem um cálculo, né, sobre isso, mas que é algo que vai demorar para repor e que causa um dano gigantesco, pensando quando retornarmos, né, presencialmente. Rodrigues pontua que, para além da questão do acervo, a biblioteca também servia como uma espécie de acolhida e descanso dos estudantes. Já procuravam a biblioteca pela própria estrutura da biblioteca, né, pelo que ela poderia oferecer estruturalmente. Mas muitos estudantes procuravam ela também para ficar ali, conversando, um momento de lazer, lendo, né, retirando um livro. Muitos professores levavam os estudantes, suas turmas, para a biblioteca, fazer uma atividade de leitura, né, ter esse momento de contato mais imersivo, né, num ambiente assim, de livros, porque nós sabemos que muitos estudantes não têm nas suas residências livros, muitas vezes, né, que dirá uma estante, uma prateleira com livros, que dirá muitos livros, né, ficar num ambiente rodeado de livros. Então, só pelo fato de estar na biblioteca já é um estímulo. Estar nesse ambiente permeado de livros já é um estímulo à leitura, né? Já é uma provocação nesse sentido. A administração da escola está fazendo um boletim de ocorrência referente às perdas e baixas do patrimônio. E segundo o diretor, mesmo que limpa, ainda resta o cheiro da lama. Está sujo, ainda tem um pouco de cheiro da lama, enfim, que vai permanecer por um tempo, né? E que está descaracterizado, né? Porque depois está sem mesas,
sem mesa bibliotecária, né? Sem as mesas de consultas, sem as cadeiras. Então eles vão ter um impacto ao retornarem, porque provavelmente as atividades presenciais retornarão antes de nós termos mobiliário. Esperamos que não, né? Esperamos que o mobiliário possa chegar antes das atividades presenciais, mas se o mobiliário perdido for reposto apenas após a volta do presencial, então nós vamos ter esse impacto, né, visual por parte dos estudantes. Conforme afirma o diretor João Alberto Rodrigues, o principal desafio agora é pensar como manter o contato com os estudantes. E o principal desafio, eu diria que é como evitar que esse vínculo com a escola, que muitas vezes é frágil por vários fatores, fica ainda mais frágil, né? Estique, possa até arrebentar. Então o trabalho no momento é esse, é tentar pensar formas de manter o estudante, a comunidade próxima da escola, seja com interações virtuais, com atividades remotas, como é o nosso caso, que nós vamos entrar a partir da semana que vem, né, como estratégias e meios de minimamente manter esse contato com a escola, né, esse hábito, não ter essa perda desse hábito, porque a gente sabe que quando se perde é muito difícil reconstruir, né, tende a ter uma desorganização maior, porque a rotina se quebra, né, fica muito sem coisas fixas, né, a se fazer, lugares, enfim, onde se estar, onde se ir. Então, ter as atividades remotas é uma forma de manter esse hábito ainda minimamente, né, existente. A expectativa dos educadores é ver todo o montante de recursos destinados à educação pós-enchente chegar ao chão da escola. No começo do mês, o governo de Eduardo Leite, do PSDB, anunciou verbas extras no valor de R$ 46.600.000 para a educação. Conforme expôs o Executivo Estadual, do valor anunciado, mais de 22 milhões serão repassados por meio do programa Agiliza, para serem utilizados em ações de investimento e custeio, contratação de serviços e compra de materiais de consumo. Os repasses para as escolas devem variar entre 20, 40 ou 80 mil reais, dependendo do impacto em cada uma das 636 instituições escolares afetadas. Outros cerca de 18 milhões serão usados para aquisição de alimentação escolar, beneficiando as 625 escolas mais atingidas e aquelas que estão servindo de abrigo. Já para a reposição de mobiliário, devem ser destinados R$ 6.300.000, com 8 mil conjuntos de classe já adquiridos para entrega imediata em 42 escolas e 32 municípios atingidos. Além disso, a Secretaria da Educação iniciou na semana passada a campanha Mochila Cheia. É uma iniciativa de doação de livros e materiais escolares para crianças e jovens da rede estadual afetados pelas enchentes. Segundo a pasta, a ação tem o objetivo de arrecadar o maior número possível de itens escolares, com a previsão de que sejam compostos cerca de 100 mil kits completos e em boas condições para a volta às aulas. Entre os materiais sugeridos para a doação estão caderno, conjunto de lápis, apontador, giz de cera, caneta, estojo, lapiseira, calculadora, réguas e squeezes. Também são aceitos livros de literatura infanto-juvenil. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fabiana Reinholz, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos. Entre tantas questões, a gente espera também que as bibliotecas escolares no Rio Grande do Sul também sejam recuperadas o mais breve possível. A literatura e as bibliotecas contribuem para muitas riquezas de conhecimento no ambiente escolar. Só para lembrar alguns: habilidades linguísticas, pensamento crítico, contextualização, identidades coletivas, imaginação e expressão. É praticamente impossível pensar verdadeiramente um povo, uma nação, sem elementos como esses. É assim que a gente pode valorizar as muitas histórias de diversidade e pluralidade, inclusive com mais equilíbrio em suas relações. Nessa semana se completam 185 anos do nascimento de um escritor que, sem dúvida alguma, revolucionou a literatura brasileira. A gente poderia entrar aqui no debate se foi o maior ou não, embora acho que não haja muita discussão, acho que é um voto unânime entre todo mundo que pesquisa, mas o fato é indiscutível a mudança que proporcionou Joaquim Maria Machado de Assis para a literatura brasileira e não só para tantas coisas, sendo do Brasil ou do mundo. Por isso, mesmo 185
25 anos depois do nascimento dele, segue extremamente atual, pertinente e indecifrável falar das obras desse grande escritor brasileiro. Por isso a gente convida uma pessoa que se dedicou tanto a explicar a obra dele, a estudar, a se aprofundar, que é a pesquisadora Marta de Sena. Ela que é pesquisadora aposentada da Fundação Casa Rui Barbosa, antes atuou também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. No exterior ela tem doutorado na King's College de Londres e também pós-doutorado na Universidade de Oxford. E também desde 2008 ela é responsável por colocar na internet o site machadodeassis.net, que reúne contos, interpretações, enfim, um acervo infinito da obra desse grande escritor que a gente vai falar agora, mas não sem antes te cumprimentar. Professora, um prazer imenso recebê-la aqui no Brasil de Fato. Obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu? O prazer é todo meu. Maravilha. Professora, vamos começar falando um pouquinho, não do Machado de Assis, mas de uma influenciadora digital que nem é brasileira, mas repercutiu muito justamente por falar da obra de Machado de Assis. Isso já faz mais ou menos um mês, mas ela voltou a repercutir. A gente está falando da Courtney Henning Novak, que ficou surpresa ao ler Memórias Póstumas de Brás Cubas e colocou como o livro mais importante naquele momento da vida dela. Depois também leu Dom Casmurro e ficou também fascinada. Eu acho que Dom Casmurro a gente até tem um pouquinho mais de familiaridade, é um livro que já caiu bastante em obras de vestibular, todo mundo se pergunta aí se teve ou não teve traição de Capitu, mas eu acho que a gente ia ser bacana se a gente voltasse a falar um pouquinho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro também muito, muito importante, que diferencia um pouco da carreira machadiana, né? Eu queria que você retomasse um pouquinho do que trata essa obra, mas principalmente por que ela é tão importante para a literatura brasileira, mas eu imagino que para a literatura mundial, né, professora? Eu queria começar por responder que eu acho que essa moça, Courtney Novak, está fazendo mais por Machado de Assis do que 130 anos de crítica. Não porque ela seja uma crítica, não porque ela seja uma especialista, mas porque ela fala a língua franca do mundo contemporâneo. Então, tendo um número extraordinário de seguidores, tendo tido vários likes na primeira fala dela sobre Brás Cubas, ela pôs realmente Machado de Assis ao alcance de uma população que antes não tinha, porque, infelizmente, a nossa língua, embora muito falada, acho que a quinta ou sexta língua mais falada no mundo, mas é só falada no Brasil, em Portugal e nas antigas colônias portuguesas de África e Ásia. Não é a língua do mundo. Então, eu vejo muita gente reclamando, precisava uma americana vir dizer que Brás Cubas é bom, a gente já sabia disso. Eu acho que precisava sim, que bom que ela falou. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Quanto a Brás Cubas, especificamente, ele marca não só uma revolução na evolução da obra machadiana, é um ponto de ruptura, como eu acho que ele é um romance que se sustenta em qualquer boa tradução para qualquer língua de cultura do Ocidente, quiçá do Oriente, mas vamos ficar só com o Ocidente. É preciso que o leitor tenha uma certa noção do que é uma sociedade novecentista, brasileira, católica, fortemente católica, como era a sociedade, sobretudo nas elites do Brasil da época. É um livro extraordinário até a partir do próprio título, né? Você começa a ler as memórias de um defunto autor ou de um autor defunto, né? Ele faz até essa diferença lá no livro. Eu não sou um autor defunto, eu sou um defunto autor. A pobre da Flora Thompson DeVoe teve que fazer uma nota de 30 linhas para poder explicar isso em inglês, porque ela não é intraduzível essa expressão, né? E o que mais me encanta, o que mais me fascina na obra de Machado de Assis como um todo, e em Memórias Póstumas de Brás Cubas em particular, é o diálogo que ele estabelece com o cânone ocidental, como ele era lido, como ele conhecia a literatura, como, por exemplo, as Memórias Póstumas têm uma afinidade extraordinária com a obra de Garrett, português, com a obra de Sterne, irlandês, mas inglês, porque só nasceu na Irlanda, mas era filho de ingleses, né? E, enfim, morou a vida inteira em solo inglês, só nasceu na Irlanda por acaso, o pai era militar e estava lá na época, e com outros autores que gostam dessa forma digressiva, desse vai e vem. Mas não é só isso, quer dizer, o próprio título de Memórias Póstumas de Brás Cubas já convoca o leitor, já
mobiliza, melhor dizendo, a enciclopédia de leitura do leitor, porque há um escritor francês que escreveu um livro chamado Memórias de Além-Túmulo, Mémoires d'Outre-Tombe. Então, esse diálogo já se estabelece a partir do título. Só que na obra do escritor francês, as memórias não são escritas pelo defunto autor. Enfim, não vou agora entrar nessa comparação, porque não é o objetivo aqui, mas é só chamar atenção para o fato do caráter revolucionário de uma obra que inova no tema, inova no título, inova na articulação narrativa, inova na crítica social que faz, inova na criação de tipos femininos duradouros que vão ficar na literatura para sempre. Enfim, se eu ficar me estendendo muito para responder a primeira pergunta, você não vai conseguir fazer nem a segunda, Lucas. Então é melhor eu parar por aqui. Embora fosse necessário ouvir todas essas explicações que são pertinentes, e a gente poderia se debruçar por horas aqui te ouvindo para entender o quão inovador e quão mágico é especialmente essa obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas com certeza toda a linhagem que Machado de Assis produziu a gente poderia falar horas. Mas eu queria ouvir um pouquinho da senhora da comparação que você faz com William Shakespeare, né? Esse autor inglês aí, que talvez seja a pessoa que escreveu o mais importante do mundo, ou pelo menos mais conhecida, e você coloca os dois no mesmo nível ali, tem comparações muito pertinentes, e eu até fico pensando se Machado de Assis não é o William Shakespeare mal reconhecido. Eu concordo plenamente. Aliás, a Courtney Novak, no segundo vídeo, ela diz, esse autor tinha que fazer parte do cânone ocidental no mesmo patamar de Shakespeare, né? Isso eu concordo plenamente, individualmente, Shakespeare é o autor mais citado na ficção machadiana. Curiosamente, ele que era ateu, a obra que ele mais cita é a Bíblia. Antigo Testamento mais do que Novo Testamento, mas autor individualmente, o que ele mais cita é Shakespeare. Porque ele tem com Shakespeare afinidades extraordinárias. Eu acho que ambos são autores que se preocupam em perquirir a alma humana, tentar entender os meandros, as contradições, as idas e vindas das emoções das pessoas. Em segundo lugar, ambos são autores que têm um cuidado extraordinário com a linguagem em que se expressam. É claro que Shakespeare é um teatrólogo e também um poeta, quando Machado é um ficcionista e também um poeta. Na minha opinião, menos bom poeta do que prosador, do que ficcionista, tanto ficcionista, contos e romances, quanto cronista, que eu não considero como ficção, mas há controvérsias. A afinidade com Shakespeare, então, se faz por esse viés dessa perquirição da alma humana, dessa inquietação e dessa capacidade que tem todo grande autor de desestabilizar o leitor, de surpreender o leitor. Não é surpreender no nível do enredo, isso também é importante, mas surpreender na forma como escreve. Se você pega um romance que você citou, como Dom Casmurro, e extrai lá de um determinado capítulo em que ele vai se despedir de Capitu antes de ir para o seminário, e ele descreve esse momento da seguinte maneira: entre luz e fusco, tudo há de ser breve como este instante. Isso é poesia, se você contar, são versos. Entre luz e fusco são redondilhas menores, são versos de 5 sílabas no meio da prosa. Então ele está surpreendendo o leitor, ele está desestabilizando o leitor. E em Memórias Póstumas, a desestabilização começa até no título e logo depois na dedicatória. O verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico essas memórias póstumas. Porque você que é o leitor, você fica completamente assustado, né? Eu imagino no século XIX como isso deve ter impactado o leitor médio da época, se é que o leitor médio da época leu Memórias Póstumas, mas talvez algum leitor médio da época terá lido.
Impressionante. Eu acho que esse desafio é fundamental para qualquer pessoa que pega essa obra, de tentar se colocar no mundo machadiano para interpretar a profundidade que essa obra, os debates, as críticas, que de alguma maneira muito irônica e muito triste seguem sendo atuais. Professor, a gente poderia falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria te ouvir agora sobre a presença das mulheres nas obras machadianas. Você também é uma entusiasta dessas pesquisas e tem algumas opiniões que eu queria te ouvir um pouquinho. Como que as mulheres aparecem, a começar, por exemplo, por esses livros que a gente citou agora, Dom Casmurro, ou Memórias Póstumas e tantas outras obras? Eu acho que a mulher fascina Machado e que ele começa escrevendo romances chamados assim de complicação sentimental ingênua, para depois ir adensando, para ir tornando paulatinamente mais densos, mas mesmo lá nas mulheres dos primeiros romances, se você pega Ressurreição, que é o primeiro romance, se você pega contos da década de 60 e 70, ele já descreve personagens femininas de uma complexidade, de uma densidade psicológica extraordinárias. Eu penso, por exemplo, numa personagem de um conto pouco conhecido, um conto que ele jamais publicou em livro, chamado Dona Jucunda, né, que é a forma portuguesa de Gioconda, né, feliz, alegre, e que é uma personagem que vem, filha de um provinciano, acho que do Ceará, gêmea de uma irmã, a irmã fica no Ceará, pobrezinha, ela vem para a corte com a madrinha, e aqui ela esquece a irmã. Quando a irmã vem para pedir ajuda, ela disfarça a irmã, não apresenta a irmã para o seu marido rico, médico, bem estabelecido, e aí o marido da irmã, a irmã vem para o Rio porque vem para ficar mais perto do marido, que tinha se alistado na Guerra do Paraguai. O marido vai para a guerra e volta famoso, volta heróico da guerra e vai a general. A irmã morre de tuberculose, né? Morre de pobreza, na verdade. E aí alguém pergunta, ouve-se agora que o seu cunhado, o general, talvez vire ministro de Estado, o que a senhora tem a dizer com isso? O general? Eu acho que ele tem toda a vocação para isso. Quer dizer, é de uma crueldade, de uma perfídia psicossocial extraordinária, de um impacto que raramente a gente consegue ver. A gente consegue ver isso em grandes escritores posteriores, contemporâneos, anteriores, como Shakespeare, mas ele tem essa capacidade de surpreender. Helena é outra heroína outra personagem que me fascina, todas. E tem todos os tipos, né? Tem a Vamp, tem a mulher fatal, tem a mulher que é absolutamente ingênua ou se faz de. A exploração do universo feminino em Machado é extraordinária. Não dá nem para a gente ficar exemplificando, porque cometerá injustiças fatalmente. Sendo que, na minha opinião, claro, o maior dos enigmas é, evidentemente, Capitu. E é um enigma de fato, ou a senhora tem uma opinião contundente aí para apresentar para gente? Eu tenho certeza de que ela não traiu. Como diz a Courtney Novak, I'm Team Capitu. Eu sou do time da Capitu, né? Eu acho que o narrador é um narrador que não é confiável, desde os estudos pioneiros dos anos 60, né, da Helen Caldwell, enfim. É um narrador que conta a história do seu jeito. E ele é tão embusteiro, né? Eu tenho um artigo chamado Estratégias de Embuste em Dom Casmurro, e que eu mostro, nesse artigo, eu mostro que até nas citações que ele faz, ele está pondo um véu na frente do leitor para que o leitor não enxergue direito. Então, é um mestre, é extraordinário. Sem dúvida alguma, é insuperável, né? E somos todos Capitu. Professora, agora para encerrar nossa entrevista, eu acho que a gente tinha que falar um pouquinho da Academia Brasileira de Letras, que não foi exatamente fundado por Machado de Assis, mas ele era o grande entusiasta, foi o primeiro presidente, né? Enfim, é indissociável falar da Academia Brasileira de Letras e Machado de Assis. E agora, ano passado, a gente teve um fenômeno inédito, que pela primeira vez um autor indígena faz parte dela, a gente está falando de Ayrton Krenak, que foi convidado, Yes. enfim, e agora está participando, e eu fico pensando como o Machado de Assis, um autor negro, começaria a recepção da Academia Brasileira de Letras por um autor indígena. Você já imaginou esse paralelo? Como que seria esse cumprimento de Machado de Assis a Ayrton Krenak?
Eu acho que Machado não se percebia muito como negro, porque por força das circunstâncias, né? Por força da necessidade de não se perceber como negro para sobreviver numa sociedade ainda escravocrata e extremamente preconceituoso, né? Basta que a gente pense na frase célebre de Joaquim Nabuco: alguém chamou Machado de Assis de mulato, e como se isso fosse uma ofensa, Joaquim Nabuco, mulato, Machado de Assis, nele eu só vi o grego. Ora, a frase de Joaquim Nabuco é pior em termos de preconceito. Então, um escritor mestiço não pode ser tão grande quanto um, entre todas as aspas, de raça pura, entre todas as aspas. Então, por causa disso, eu não sei te responder essa pergunta. Agora, acho que se tivesse sido dada a Machado de Assis a chance de acompanhar a evolução sociológica que está tardiissimamente resgatando autores negros, autores indígenas para a academia, mulheres, que é uma coisa relativamente recente, né? Eu acho que aí sim, se ele tivesse essa possibilidade dessa vivência póstuma, sem trocadilhos com as memórias póstumas, eu acho que ele estaria dando festas e se candidataria a fazer o discurso de recepção ao Ailton Krenak, que foi maravilhoso, aliás, no discurso dele, Ailton. Que lindo, que lindo. Pena que ele não está aí para celebrar, mas certamente está aí acompanhando a distância e dando palmas, vendo que esse fundamento, que essa fundação da casa que ele tanto trabalhou, está conseguindo avançar para onde deseja, para onde precisa, que é representar de fato a cultura brasileira, as letras brasileiras, a literatura brasileira. Bom, a gente acabou de conversar com Marta de Sena, ela que é pesquisadora aposentada da Fundação Casa Rui Barbosa, atua na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem doutorado na King's College de Londres, pós-doutorado na Universidade de Oxford, e a gente comentou, celebrou a vida de Machado de Assis, que completa 185 anos nessa semana. Professora, muito obrigada pela disponibilidade para conversar com a gente, viu? Muito obrigada a você. E quem se interessou e quiser mais, vá lá no site www.machadodeassis.net, que é um acervo virtual fundado justamente pela pesquisadora para a gente celebrar e seguir vivendo Machado de Assis. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Ontem, a Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou em votação simbólica o parecer favorável ao projeto de lei que prevê uma nova reforma do ensino médio. O parecer é da relatora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. As mudanças incluem a ampliação da carga horária e o fortalecimento da formação geral básica. A matéria agora segue para a apreciação do plenário com pedido de urgência. Como o relatório apresentado pela senadora é um substitutivo, o projeto de lei terá de retornar para a Câmara dos Deputados caso seja aprovado pelo Senado. O texto do relatório foi apresentado na semana passada. Foram feitos, então, pedidos de vistas e, na sequência, algumas sugestões foram apresentadas e acatadas pela senadora. Nas palavras dela, ajustes redacionais foram feitos, principalmente relativos a prazos e cargas horárias. O texto aprovado prevê a ampliação da carga horária mínima total. Entre os destaques apresentados pela parlamentar no relatório figura a inclusão da língua espanhola como componente curricular obrigatório, além do inglês. O texto prevê também que profissionais com notório saber e experiência comprovada no campo da formação técnica e profissional, mesmo sem diploma de licenciatura, poderão atuar nos sistemas de ensino. Outra sugestão apresentada no relatório da parlamentar é a obrigatoriedade de os estados manterem pelo menos uma escola com ensino médio regular noturno em cada município, caso haja demanda comprovada. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bora lembrar um recadinho importante que a gente não se cansa de compartilhar aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua emissora regional, educativa, comunitária? Vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país. São mais de 300 emissoras que estão nessa missão todos os dias de colocar o Bem Viver para repercutir de norte a sul, leste a oeste do país. Se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Vamos falar agora sobre o uso de aplicativos de relacionamento e a violência contra a população LGBTQIA+. É que no último dia 12, o estudante de Ciências Sociais Leonardo Rodrigues Nunes foi assassinado na zona sul de São Paulo. O caso reacendeu o debate sobre a responsabilidade das plataformas de relacionamento em relação à segurança dos usuários e ao uso dessas redes para o cometimento de crimes. Leonardo Rodrigues havia marcado um encontro por um aplicativo voltado para a comunidade LGBTQIA+. Segundo informações da Polícia Civil, ele foi abordado por 2 homens ao chegar ao local do encontro e foi alvejado no rosto. Apesar disso, a delegada do caso, Ivalda Aleixo, afirmou nessa semana que não havia indício de homofobia. O tema entrou na conversa do Central do Brasil, uma parceria do Brasil de Fato com a TVT, e contou com a avaliação de Renan Quinalha. Ele é professor de Direito da Universidade Federal de São Paulo e conversou sobre o assunto com a apresentadora do programa Lona Ibelli. Nas palavras do entrevistado, a postura da delegada foi infeliz e precipitada. Eu acho essa colocação da delegada, para dizer o mínimo, acho um tanto infeliz e bastante precipitada. A gente tem aí contornos muito evidentes neste caso, que começa justamente com um encontro marcado num aplicativo, então um aplicativo destinado para o público gay, ou seja, frequentado ali por homens gays, homens bissexuais, e é ali que começa essa história. E aí Leonardo, esse jovem, vai encontrar essa outra pessoa, e pode ter havido sim um crime de latrocínio, mas no mínimo há aí uma qualificadora, ou seja, há uma LGBTfobia que está embutida nessa própria situação, né? A origem do encontro vem nesse aplicativo que é destinado, usado por homens gays. A gente tem inúmeros outros casos que têm sido repercutidos em redes sociais, em que se aproveita justamente dessa orientação sexual da vítima, que é uma orientação sexual discriminada na nossa sociedade, que é heteronormativa. Então as pessoas muitas vezes procuram esse público, sabendo que as pessoas vão ter receio depois de eventualmente, se forem roubadas, furtadas, de prestar queixa, de procurar uma delegacia de polícia para registrar uma ocorrência. Então, eu acho que é preciso um aprofundamento maior das investigações. Me preocupa seriamente que a gente, apesar de ter a criminalização da LGBTfobia no Brasil desde 2019, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente ainda tenha agentes públicos, delegadas de polícia que sejam levianos dessa maneira no tratamento de um caso tão sério, que um jovem de 24 anos foi assassinado. E é preciso que se apure mais e melhor antes de dar declarações como essa, que me parecem muito precipitadas. Renan Quinalha criticou ainda a postura dos aplicativos de relacionamento de buscarem se isentar da responsabilidade por ações criminosas realizadas por meio de suas plataformas. O aplicativo utilizado por Leonardo para marcar o encontro não comentou o assassinato do estudante. Outro aplicativo, conhecido como Grindr, afirmou em seu site que não se responsabiliza por nada que seus usuários façam em sua plataforma. Esses casos, eles precisam, Luana, nos trazer essa dimensão também de que a gente ainda tem que avançar na regulação. Como em várias outras áreas e arenas da internet, das redes sociais, a gente precisa avançar na regulação também desses aplicativos. É inconcebível que um aplicativo não consiga ter elementos de autenticidade das contas, colocar algumas regras que possam permitir, depois de um caso como esse, ajudar nas investigações, ou seja, indicar elementos da autoria desse crime para que a polícia possa ter mais condições de fazer uma apuração rápida e rigorosa dos crimes. Então me parece que é bastante problemática essa postura dos aplicativos, como foi mencionado aí do Grindr, de não haver responsabilidade em relação ao uso que se faz. A gente sabe que a tecnologia ela não é neutra, que essas plataformas elas cumprem determinadas funções e que elas são importantes sim para a sociabilidade. Não se trata de condenar as próprias plataformas, elas facilitam o encontro de jovens LGBTs
que muitas vezes não têm outros espaços de interação, de encontro. Então elas cumprem um papel importante hoje, sem dúvida nenhuma, mas é preciso que haja uma regulação mais severa, mais rigorosa também em relação às contas, para que a gente tenha elementos aí de possibilidade de identificação caso pessoas mal intencionadas, criminosos, façam uso dessas plataformas para tentar justamente prejudicar outras pessoas que estão ali querendo simplesmente conhecer outras pessoas, namorar, enfim, desenvolver relações a partir desses encontros. Renan Quinalha defende cautela, no entanto, com temor que se alastra depois de casos como esse, sobretudo pela possibilidade de haver boatos sendo difundidos. A população LGBT ela já vive cercada e apavorada por um medo, né? Então é sempre muito difícil para essas pessoas serem livres, né? E terem uma postura mais autêntica em relação ao seu próprio desejo, porque há sempre esse receio de que a violência vai em algum momento se manifestar, seja por olhares, seja por uma injúria, por um xingamento, seja por uma violência física ou até mesmo letal, como no caso do Leonardo. Eu estou gravando aqui da Unifesp, onde eu sou professor. Leonardo era estudante da Unifesp, do curso de Ciências Sociais, e tenho visto aqui entre os jovens estudantes justamente esse receio, né? Isso impacta muito a comunidade, sobretudo de pessoas que conheciam o Leonardo. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais matam e deixam matar a população LGBT+, e isso é muito grave. Portanto, a gente precisa saber separar também o que é essa ameaça real, que deve nos motivar, nos indignar e motivar cobranças das autoridades públicas, como precisa ser agora, uma apuração responsável, profunda e rigorosa das responsabilidades. Mas a gente também precisa separar os boatos, né? Em época de rede social, a gente vê surgir muitos boatos que não têm lastro na realidade. Então as pessoas começam a dizer que é um serial killer, que há pessoas... Então é preciso tomar certo cuidado com esses discursos, porque eles acabam incentivando e criando um pânico moral que não ajuda em nada, né? E que acaba responsabilizando as próprias vítimas e restringindo a liberdade sexual das pessoas que lutaram muito para ter a liberdade dos seus desejos, dos seus afetos na nossa sociedade ainda muito preconceituosa. Então minha recomendação é muita serenidade, né? Ficar alerta, evidentemente, mas ter muita serenidade, não compartilhar informações que sejam sem checagem, né? Prestigiar o papel do jornalismo como esse que vocês fazem, que informa as pessoas, que apura, que traz especialistas, para que não fique uma boataria só de rede social que acaba afetando a vida das pessoas e que, na verdade, não tem lastro na realidade. A apresentadora do programa, Luana Ibelli, também perguntou sobre a obrigação do Estado diante de questões como essa. Muitos discursos aparecem agora, né, em rede social, em postagens e circulando, de que, não, poderia tomar mais cuidado, é preciso se precaver, ou seja, a gente sempre acaba, nesses tempos neoliberais, responsabilizando o indivíduo, é tudo sobre o indivíduo, e não é assim, né? O que a gente tem que ter é políticas públicas de prevenção, de enfrentamento à violência, e é uma responsabilidade do Estado brasileiro, nos seus diversos níveis federativos, do município, do Estado, da União, prover essas políticas públicas, destinar orçamento, fazer qualificação de agentes profissionais, de agentes públicos para isso, né? Conseguir fazer campanhas educativas de combate à LGBTfobia nas escolas, desenvolver editais de cultura para discutir diversidade, a importância do respeito e da tolerância à diversidade. Então a gente tem muitas medidas importantes em várias arenas da nossa sociedade, desenvolver políticas de empregabilidade e geração de renda para pessoas LGBTs. A gente precisa não apenas que as pessoas LGBT sobrevivam na nossa sociedade. As pessoas LGBTs, como qualquer outro cidadão, têm direitos que devem ser assegurados, né? A cidadania mesmo de maneira plena. Então as pessoas não querem só sobreviver, elas precisam ter vida digna, precisam ter acesso à saúde, à educação, à cultura, ao mercado de trabalho, a todas essas esferas, e assim a gente vai conseguir reduzir os níveis de violência. Enquanto a gente permanecer responsabilizando apenas os indivíduos e as próprias vítimas pelas violências, a gente não vai caminhar no sentido correto de enfrentamento desse problema. Você pode conferir a conversa completa lá no canal do YouTube do Brasil de Fato. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende um Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas.
do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, marcou para hoje a retomada do julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas. A análise do caso foi interrompida em março por um pedido de vista feito pelo ministro Dias Toffoli. Antes da interrupção, o julgamento contava mais votos para a descriminalização somente do porte de maconha para uso pessoal. O placar era de 5-3. Conforme os votos proferidos até o momento, a maioria para fixar uma quantidade de maconha para caracterizar o uso pessoal e não tráfico de drogas. A quantidade deve ficar entre 25 e 60 gramas ou 6 plantas fêmeas de cannabis. A depender do resultado, a quantidade será definida quando o julgamento for finalizado. O Supremo julga a constitucionalidade do artigo 28 da Lei das Drogas, que criou a figura do usuário diferenciado do traficante. Para diferenciar usuário e traficante, a norma prevê penas alternativas, entre elas prestação de serviços à comunidade, advertência sobre os efeitos das drogas e comparecimento obrigatório a curso educativo. A lei deixou de prever a pena de prisão, mas manteve a criminalização. Dessa forma, usuários de droga ainda são alvos de inquérito policial e processos judiciais que buscam o cumprimento das penas alternativas. No caso concreto que motivou o julgamento, a defesa de um condenado pede que o porte de maconha para uso próprio deixe de ser considerado crime. O acusado foi detido com 3 gramas de maconha. Vamos destacar um pouco mais sobre os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. A avaliação dos estragos do aeroporto de Porto Alegre deve durar 1 mês. A concessionária pediu prazo ao ministro Paulo Pimenta. Vamos saber mais na reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Agência Nacional. Ainda sem operar voos, o aeroporto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segue sem previsão de retorno às atividades. A empresa Fraport, que administra o terminal Salgado Filho, pediu 4 semanas para apresentar uma avaliação dos estragos e de quando será a abertura. A informação é do ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, após se reunir com os responsáveis da Fraport. Eles precisam de um prazo de 4 semanas para concluírem as análises técnicas que estão sendo feitas sobre as condições de segurança da pista e as condições dos demais equipamentos que foram atingidos pela enchente, principalmente casa de máquina, subestação, toda a parte de energia, mas também um conjunto de outros equipamentos que foram atingidos pela enchente. Com isso, um diagnóstico da situação do aeroporto de Porto Alegre e de quando ele deve reabrir só deve sair na segunda quinzena de julho. Mas Paulo Pimenta adiantou que não deve ser com 100% da capacidade de operação e que a empresa responsável se comprometeu a garantir a reabertura com segurança. O executivo foi muito categórico em afirmar o compromisso da empresa em permanecer trabalhando no aeroporto e trabalhar para que o aeroporto possa o mais rapidamente possível voltar a funcionar. Possivelmente nós não vamos voltar com o aeroporto funcionando 100% na sua capacidade. Isso é absolutamente compreensível e natural. Agora nós precisamos e insistimos que o aeroporto reabra em condições de segurança o mais rapidamente possível. O ministro Paulo Pimenta explicou que o executivo da concessionária deve vir ao Brasil entre 17 e 18 de julho, após a finalização do diagnóstico, para se reunir com o governo e definir o cronograma de reabertura do terminal gaúcho. Segundo a Fraport, as enchentes causaram prejuízos de R$1 bilhão, mas o seguro só cobre pouco mais de 100 milhões. Há 7 anos, o aeroporto Salgado Filho foi arrematado em leilão pela empresa alemã Fraport por 290 bilhões de reais. Com isso, a companhia adquiriu o direito de administrar o terminal até o ano de 2042. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Como a gente destacou no início do programa, o inverno começou hoje no hemisfério sul e com isso a gente vai compartilhar algumas dicas importantes de saúde. É que em boa parte do país o ar seco do inverno favorece a alta de queimadas e doenças respiratórias. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Leandro Martins da Rádio Agência Nacional. O inverno começa às 5h51 da tarde desta quinta-feira, dia 20, em todo o hemisfério sul. A estação é marcada pelo período menos chuvoso das regiões sudeste, centro-oeste e parte das regiões norte e nordeste do Brasil. Já os maiores volumes de chuvas ficam concentrados sobre a região norte, litoral do nordeste e parte da região sul do Brasil. A redução das chuvas em parte do país nessa estação se deve à persistência de massas de ar seco, que causam baixa umidade relativa do ar. Essa situação favorece o aumento da incidência de queimadas e incêndios florestais. E na saúde, o aumento de doenças respiratórias. Como explica Andréia Ramos, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. O inverno tem essas características da formação dessas frentes frias e que, de vez em quando, chega no centro-oeste e diminui as temperaturas. Estiagem, que é a diminuição das chuvas, diminui a umidade. Essa umidade fica ali naquela escala entre 15% a 20%. Como a incidência de sol reduz, massas de ar frio vindas do sul do continente provocam queda na temperatura do ar, resultando em média abaixo de 22 graus. E favorece a formação de geadas nas regiões sul, sudeste e em Mato Grosso do Sul, e até queda de neve nas serras do sul. Outra característica das massas de ar frio no inverno é a formação de nevoeiros nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, com redução de visibilidade, especialmente em estradas e aeroportos. Segundo o Observatório Nacional, as estações do ano acontecem devido à inclinação do eixo da Terra em relação à órbita e também devido ao giro em torno do Sol. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba rádio, por meio das rádios parceiras. Para quem está na Grande São Paulo, pode conferir nosso programa sempre a partir da 1h da tarde na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. E para o mundo inteiro a gente chega junto sempre a partir das 11 horas da manhã pela radiobrasildefato.com.br, que você acessa pela internet. E para quem quiser ouvir quando quiser, você pode acessar o nosso site ou as principais plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Vamos falar agora sobre a unidade do Raízes do Brasil no Rio de Janeiro, que está celebrando 7 anos de existência. O espaço é organizado pelo MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores. A comemoração, em forma de arraiá, está marcada para o próximo final de semana, dia 29, com almoço e café da tarde com comidas típicas, além, é óbvio, de muita música. O cardápio inclui canjiquinha com costela, além de uma opção vegetariana. No café da tarde serão servidos petiscos e comidas típicas como caldos, canjica, bolos e doces. O Raízes do Brasil fica no bairro de Santa Teresa, na região central da cidade, e existe desde 2017. Todo final de semana, aos sábados, o espaço promove o café camponês, com mais de 25 opções de alimentos agroecológicos. E sempre às quartas-feiras, e também aos sábados, é a vez da feirinha camponesa, com o lema Comida de Verdade do Campo para a Cidade. Já a lojinha camponesa funciona de segunda a sábado e o horário pode ser conferido na página do Raízes do Campo na internet. E bora celebrar mais lugares para comprar comida boa, saudável e com a marca da luta pela terra? É que o MST vai inaugurar uma nova loja do Armazém do Campo, agora no Distrito Federal. Isso acontece já no próximo mês. A festa de inauguração está marcada por dia 3 de julho e o novo espaço fica localizado no setor comercial sul. Quem vai contar mais detalhes para a gente é a nossa repórter no Distrito Federal, Rafaela Ferreira. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, vai inaugurar, no dia 3 de julho, em Brasília, a nova loja do Armazém do Campo. Além da já tradicional comercialização de produtos da reforma agrária, o novo espaço deve contar com uma programação cultural efervescente. O local fica no setor comercial sul, no edifício Denasa. O armazém
tinha iniciado as atividades em setembro de 2022, na Asa Norte, mas teve as atividades interrompidas devido à região onde estava localizado. A troca de endereço está ligada justamente à proposta cultural, como explica Antônio Dias, coordenador político do Armazém do Campo, no Distrito Federal. Nós estávamos localizados numa quadra residencial na Asa Norte, né? Uma loja que não dava para a gente fazer eventos, aquelas coisas todas. Era uma lojinha assim, na parte comercial, só dava 20 metros quadrados. E nós tínhamos problema, né, com condomínio e tudo mais, porque o que mais a gente faz é atos culturais, né? Então não podia fazer, porque sempre estava com problema com o vizinho, e aí nós resolvemos, nós tínhamos que mudar. Aí nós conseguimos vir para o centro de Brasília, uma área no centro mesmo, perto da rodoviária, perto do metrô, no setor comercial sul. Nós entendíamos que nossa loja tinha que ser aqui. Criada em 2016, a rede Armazém do Campo se tornou referência para quem busca alimento saudável, de origem orgânica e agroecológica. Em todo o país, o espaço também é conhecido por proporcionar acesso a outras expressões culturais da reforma agrária. Atualmente, a rede Armazém do Campo conta com 25 lojas físicas espalhadas pelo Brasil. Segundo o coordenador político Antônio Dias, a prioridade do Armazém do Campo DF é ajudar no escoamento da produção de assentamentos e acampamentos do MST. Isso aí será bem explorado através de feiras, né, que nós vamos fazer dando a parte externa da loja, e também a parte cultural, que nós vamos também dar oportunidade para os nossos cantadores, o nosso povo que trabalha com a cultura nos assentamentos e em todo o DF. Acho que isso é um ponto forte nosso. O coordenador do Armazém no Distrito Federal dá mais detalhes de como a nova loja deve promover as atividades gastronômicas e culturais, que já começam no dia da inauguração. Saímos da Asa Norte, que é na loja de 20 metros quadrados, estamos partindo para uma loja de 800 metros quadrados. Nós estamos querendo explorar a cultura, né, com espaço para shows, para eventos, palestra, cine, né? Também queremos trabalhar com a questão de restaurante, vai ter um bar, vai ter um café. O coordenador do Armazém do Campo no Distrito Federal ressalta que a programação da inauguração será extensa, com atos políticos e culturais ao longo do dia. Pela manhã, a loja será aberta com a feira e à tarde com a parte cultural e política, a partir das 18 horas. O ato político vai ter vários deputados, tanto federais como distritais, sindicatos que nos apoiam, e logo em seguida o ato cultural, né, com 3 atrações até umas 10, 11 horas da noite. Dias acrescenta que outro projeto em mente para a divulgação da reforma agrária no DF é a realização de uma feira itinerante. Explorar uma feira itinerante todo dia, assim, explorando assim, os grandes prédios, principalmente bancários, né? Nós queremos fazer um dia no prédio do Banco do Brasil, aí depois outro dia no Banco do Brasil Asa Norte, na TI do Banco do Brasil e alguns da Caixa Econômica. Então, nós, além da loja, nós queremos explorar a feira itinerante diária de segunda a sexta. De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Rafaela Ferreira. E que muitos outros espaços dos movimentos populares possam brotar pelo Brasil e pelo mundo. Aliás, exigir avançar no conceito de comida de verdade é ao mesmo tempo semear um mundo mais justo e solidário. E é nesse clima que a gente escolhe uma música que tem tudo a ver com a edição de hoje. A gente não falou sobre crianças como sujeitos de direito, a chegada do inverno e comida de verdade? Pois é, tem uma versão da música Cio da Terra que parece juntar tudo isso. A bela composição de Milton Nascimento e Chico Buarque ganhou uma versão com a orquestra de jazz sinfônica em 1994, que traz vocais de crianças. É uma lindeza e a gente vai se emocionar todo mundo junto agora para encerrar o programa.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã tamo junto sempre nesse mesmo horário. Você confere o nosso programa na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM aqui na Grande São Paulo, e pro mundo inteiro a gente chega junto na radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Monize Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.